Que Deus possa falar ao nosso coração. Esse final de semana, ontem, sábado, o Conselho se reuniu para examinar e receber pessoas como membros da nossa igreja. E eu queria fazer diferente hoje, porque a palavra que eu quero trazer é uma palavra de instrução. E em vez de a gente receber as pessoas agora, a gente vai trazer primeiro a palavra e depois a gente recebe as pessoas. Não tem nenhum bebê de colo, não é? Então dá para a gente fazer isso, tá bom? É sempre muito prazeroso, enquanto igreja, a gente poder, mesmo que seja um dia cansativo, né? A gente passou de 9 da manhã até as 7 da noite quase aqui, conversando e recebendo pessoas, mas é muito bom a gente poder ver a convicção de fé, o desejo de servir a Cristo, a vontade de poder viver a vida para Deus. Então eu queria trazer uma palavra de instrução nessa noite, preparando o coração daqueles que vão ser recebidos, e também da igreja, de vocês que nos visitam, vocês que nos acompanham pela internet, o que é que o Senhor requer e espera de cada um de nós, seres humanos, né, diante da sua graça e da sua misericórdia manifesta naquela cruz. Eu queria convidá-los a que vocês pudessem abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Esse texto vai ser a base nossa, mas a gente vai passear por outros três textos no livro de Atos dos Apóstolos. Essa noite eu gostaria de falar sobre o testemunho público do cristão. O que nós vamos ver esses irmãos fazerem aqui nessa noite. Romanos capítulo 10, versos de 9 a 13. O apóstolo Paulo está aqui dando instruções à igreja, falando, a partir do capítulo 9, da soberana vocação de Deus para o seu povo. E no verso 9 do capítulo 10 até o verso 13, ele diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos ler esse último verso, o verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar ao Senhor, buscar a sua orientação para as nossas vidas nesse momento agora. Pai amado, como o nosso coração se regozija, se alegra ao estar em Tua presença. Muito obrigado pela Tua convocação, pelo Teu convite para estarmos aqui diante do Senhor. Temos consciência de quem Tu és, o Deus soberano, eterno, excelso, majestoso, poderoso sobre todas as coisas, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque mesmo sendo quem Tu és, um Deus santo, o Senhor convida pessoas tão indignas como nós, pecadores, merecedores do Teu juízo, da Tua justiça sobre nós. Mas também, exatamente por esse motivo, nós exaltamos o Teu nome, porque mesmo sendo um Deus santo e justo, que poderia colocar a todos nós na condenação, o Senhor nos amou, e o Senhor nos redimiu, e o Senhor enviou o Teu Filho para receber o Teu juízo contra ele, para que nós pudéssemos ser salvos. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor, porque pecadores indignos como nós, podemos nos achegar à Tua presença confiadamente, pelo precioso sangue de Jesus. Louvado seja o nosso Redentor amado, o amado da nossa alma,
aquele que nos amou a ponto de entregar a sua vida por nós. Nós estamos aqui, Senhor, para te bendizer, para cantar os teus louvores, para manifestar a nossa gratidão por tão grande salvação, por tão maravilhoso amor que nos foi oferecido na cruz do Calvário. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pedimos que o teu Espírito, que permeia esse lugar e que habita os corações, possa nos falar profundamente através da exposição desses textos da tua palavra. Que o Senhor possa fazer calar no nosso coração a tua palavra, Senhor. Que ela possa nos desafiar a viver uma vida cada vez mais entregue e consagrada a ti. Nós louvamos o teu nome e pedimos em nome de Jesus, fala conosco, fala aos nossos corações, Senhor. Em nome e no amor do nosso Redentor é que nós clamamos a ti. Amém, Pai amado. Amém. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou de entre os mortos, você será salvo. É a afirmação de Paulo com toda a convicção, né? Sem qualquer dúvida, sem titubear. Ele diz que aquele que crê em Cristo no coração deve confessá-lo, professá-lo, expressar a sua fé com a boca diante dos homens. E é esse testemunho público que marca aqueles que foram alcançados, resgatados pela misericórdia e pela graça de Deus. Deixe-me ler com vocês alguns textos do livro de Atos, que fala de como os apóstolos saíram pelo mundo pregando esse evangelho de Cristo. Abra o livro de Atos no capítulo 2 comigo, por favor, para que nós possamos ver a prática desse ensino paulino aqui. Atos capítulo 2, nesse texto nós temos aquela grande festa de Pentecostes, quando reuniam judeus de todas as partes do mundo. E Jerusalém estava repleta, cheia, dos judeus da região, da Judéia, da Galiléia, e de outras partes dos judeus da dispersão que vinham a Jerusalém nas festas anuais, né? E Pentecostes era uma dessas festas. Foi nesse momento, durante essa festa, nessa data, onde Jerusalém estava entupida de gente vindo de todas as partes para adorar, que o Senhor reservou para iniciar a igreja, para fazer nascer a igreja, que antes era embrionária, né? Que antes foi mantida desde a promessa do Antigo Testamento, e agora ela nasce, né? Nasce com um testemunho público, visível, né? Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja e faz com que aqueles 120 que esperaram a promessa de Deus fossem revestidos com o Espírito Santo de Deus. Essas pessoas falaram as línguas das nações, dos israelitas que vieram de todas as partes do mundo para ali. Pelo menos Lucas registra umas 14 nacionalidades e idiomas, que as pessoas atônitas ouviam aqueles simples e iletrados galileus falarem das grandezas de Deus no seu próprio idioma. Esse foi o milagre do Pentecostes, né? Foi essa capacidade de pessoas iletradas e incultas falarem um idioma que eles nunca falaram antes e manifestarem a grandeza de Deus publicamente para as pessoas. Houve uma reação, alguns zombaram, não é? Alguns tentaram ridicularizar, dizendo que aqueles homens estavam embriagados. Era apenas 9 da manhã, Pedro, quando toma a palavra, diz isso. Como é que essas pessoas tão cedo, né, iniciando o dia, vão estar bêbados? E Pedro então toma a palavra, aproveita, né, essa tentativa de desacreditar ou desmoralizar o que estava acontecendo e prega um sermão muito veemente, acusando os judeus de terem matado o autor da vida, de terem crucificado o Messias que Deus lhes havia enviado e prometido desde gerações passadas. A reação dessas pessoas ao ouvirem a palavra de Pedro
na inspiração do Espírito Santo, resume-se nos versos 37 a 39, que eu gostaria que você lesse comigo do capítulo 2. Ouça a leitura desse texto. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. O verso 41 diz que, então, os que aceitaram a palavra de Deus, a palavra de Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então aí inicia-se a igreja, começa a igreja, com um número expressivo de gente convertida, que creu em Jesus Cristo. Mas deixe-me caminhar um pouco com vocês e peço a vocês que abram no capítulo 8 de Atos, para a gente ver, ler uma outra situação que aconteceu aqui, quando Filipe, um evangelista, é enviado por Deus para pregar a palavra de Deus na cidade de Samaria. Os samaritanos não se davam com os judeus não gostavam dos samaritanos, por causa do histórico passado, que eram do povo de Deus, das 10 tribos de Israel, mas que foram invadidos pela Assíria, e o povo assírio violentou as mulheres, mataram os homens, e com a intenção de engravidar essas mulheres, para que elas tivessem filhos mistos, e aí perdessem a identidade de povo de Deus. E, de fato, desde então, os judeus rechaçavam os samaritanos como um povo que não era puro, que não era mais o povo de Deus, as 10 tribos que se perderam e se misturaram com outros povos. Deus manda Filipe pregar em Samaria. Filipe vai a Samaria, prega o evangelho. Muita gente se converte. Cidades inteiras se entregavam a Cristo. De repente, o Senhor aparece numa visão a Filipe e diz: olha, agora você vai sair de Samaria e você vai lá para Gaza. Olha, imagina só, que convite, ir para Gaza, E você vai lá, é deserta, não tem ninguém, mas vá para lá. Filipe deixa um ministério muito profícuo ali em Samaria, gente se convertendo a rodo, para obedecer ao que Deus estava dizendo. E ele vai para o deserto de Gaza, e chegando lá ele tem um encontro com uma pessoa que saiu do norte da África, da Etiópia, e veio até Israel, até Jerusalém, para adorar a Deus, numa dessas festas. E ele está voltando para a sua terra. E era exatamente isso que Deus queria, usar a vida de Filipe para alcançar esse homem, que o texto nem fala do seu nome. E eu queria que você lesse comigo, do verso 35, quando Filipe já evangelizou esse homem, expôs o texto de Isaías. É curioso, porque esse homem não é um judeu, ele é um africano etíope, e ele vem para Jerusalém para adorar o Deus dos judeus, e ele tem em sua posse um rolo do profeta Isaías. Isso não é comum, não é todo mundo que tinha condições de ter isso, era coisa dos sacerdotes, dos escribas, Nem toda a família tinha condições de pagar um escriba, para fazer uma cópia do rolo ou da profecia de Isaías. Mas esse homem tinha isso em mãos. E mais do que isso, ele lia hebraico. E Filipe, quando vê aquilo, aquele homem passando com uma caravana, com uma carruagem, parecia ser alguém muito importante, lendo em voz alta o profeta Isaías, o Espírito do Senhor diz: Filipe, se aproxima do carro, da carruagem, E ele, se aproximando, estarrecido, perguntou àquele homem: você entende hebraico? Você entende o que você está lendo?
E aquele homem disse: como eu vou poder compreender ou interpretar se alguém não me orientar? E convidou Filipe a subir na caravana, na carruagem, e Filipe começou, a partir do texto de Isaías que ele estava lendo, a expor o evangelho de Jesus. Vejam a reação daquele homem ao ter os seus olhos abertos, né, para o Messias, para Cristo. Veja o que diz o verso 35 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Diz lá o texto que então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo eles pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Aí Deus então arrebatou Filipe, levou Filipe, e o eunuco foi para a sua terra com o coração cheio de alegria, diz o verso 39, foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Então, mais um texto que eu queria recortar para a gente hoje, na intenção daquilo que eu quero falar para vocês. Mas vamos caminhar mais um pouquinho, passe aí umas páginas e chegue no capítulo 16 de Atos. E no capítulo 16 nós encontramos Paulo e Timóteo, Lucas e Silas, na segunda viagem missionária, que queriam alcançar a região da Ásia, mas nada deu certo e o Senhor mudou os planos e eles foram para a Macedônia. E chegando ali na Macedônia, Deus abriu as portas e muitas pessoas começaram a se converter. Uma mulher chamada Lídia foi alcançada pelo Evangelho da Graça de Deus, toda a sua casa foi batizada. E depois de Paulo e Silas curarem uma jovem possessa de um espírito maligno que dava lucro aos seus senhores, porque adivinhava, enganava as pessoas, e o apóstolo Paulo e Silas repreendem o espírito maligno e aquela mulher é curada. Só que ela deixou de agora enganar as pessoas e de entregar essas profecias. E os seus donos viram o prejuízo que isso ia ser para eles, e então moveram a multidão contra Paulo e Silas. E eles foram presos, julgados precipitadamente, açoitados em praça pública e colocados no cárcere. O carcereiro responsável pela prisão deles os colocou numa prisão inferior, colocou algemas neles e amarras, correntes. E Deus fez um milagre acontecer ali. Deus abalou as portas da prisão, enquanto na madrugada o apóstolo Paulo e Silas louvavam a Deus, cantavam louvores ao Senhor, mesmo todos arrebentados de açoites. Os demais presos ficaram surpreendidos com aquilo. Como é que alguém tão machucado, tão ferido, né, ainda está aqui glorificando a Deus, cultuando a Deus, louvando a Deus? Como é que pode isso? E Deus fez com que aquela prisão se abalasse, houve um terremoto ali, as portas foram abertas ou quebradas ou desestruturadas, as cadeias partidas, o carcereiro do lado, dormindo na casa ao lado da prisão, acorda assustado com um barulho, sai e quando encontra tudo aberto no cárcere, pega da espada para se matar, achando que os presos já haviam fugido. E claro, ele se desespera, porque teria que prestar contas às autoridades romanas, porque aqueles homens estavam debaixo da sua confiança, e certamente ele seria preso, ele seria julgado, ele seria humilhado, ele seria deposto como irresponsável. Consequentemente, perderia seu emprego, sua família passaria necessidade, e talvez por isso ele quis se matar. Talvez ele tivesse preocupado com sua família, porque se ele morresse como alguém que tentou preservar os presos que lhes foram confiados, ele sairia como herói, né? Sua família seria
socorrida por Roma, né? Então, ganharia medalha no seu sepultamento, né? Um herói que, em defesa, morreu por preservar os presos que lhes confiaram. Talvez ele tenha pensado isso, e certamente foi isso, pela resposta que Paulo dá a ele, né, em seguida. Quando ele tenta desesperadamente se matar, Paulo brada da prisão, dizendo que ele não faça isso, porque ninguém escapou, ninguém fugiu, está todo mundo ali. Veja o que diz o verso 29, depois desse momento. Diz o texto: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, uma lamparina, entrou correndo na prisão e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Até aí. Pronto. Deixe-me pegar esse contexto. Tanto a afirmação de Paulo aos Romanos, que diz que se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, com o coração se crê. E todo aquele que clamar o nome do Senhor, que invocar o nome do Senhor, será salvo e não será envergonhado. Essa expressão se refere ao dia do juízo. Não será confundido, não será abandonado, não será ali exposto à humilhação. Por quê? Porque ele confiou em Cristo Jesus. Ele creu no coração, ele declarou com a boca, assumiu esse compromisso com Cristo. Meus amados, olha, desde o início da igreja cristã, para alguém receber o batismo, o sinal da aliança, era-lhe requerido que declarasse a sua fé. Ele precisava publicar diante dos homens uma convicção pessoal e particular de fé. O Senhor Jesus ordenou aos seus apóstolos: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, vejam que o batismo está associado àquele que crê, não é? Então, o texto diz isso e o Senhor deu essa ordem aos seus discípulos. Marcos capítulo 16, verso 15. Entretanto, faz-se necessário uma pergunta. Como saber, já que a gente tem que ministrar o batismo como o selo da aliança a quem crê em Cristo Jesus, como saber se uma pessoa crer no Evangelho para então batizá-la? Não é? Por que uma igreja local como a nossa, um conselho de pastores e presbíteros, recebem as pessoas que desejam se tornar membros para examinar a convicção de sua fé, para então poder batizá-las e recebê-las publicamente na igreja, né? Como saber se uma pessoa crê no Evangelho para então batizá-la? A resposta é através de uma declaração de fé, uma declaração de sua fé em Cristo Jesus. A Bíblia nos ajuda a entender essa exigência. Ao escrever aos Romanos, o apóstolo Paulo esclarece: se com a tua boca confessares aquilo que no coração você crê, né, você será salvo. E então poderá receber o selo da aliança, que é o batismo. É assim que o apóstolo Paulo tenta nos fazer entender como funciona essa questão. No texto de Atos, que nós lemos no capítulo 8, da conversão do eunuco, o eunuco era um alto oficial de Candace, rainha da Etiópia. Ele era superintendente do tesouro do seu país. Era um ministro da fazenda, o homem do dinheiro. Era uma pessoa importante.
na hierarquia do seu país, ele era a segunda pessoa, abaixo somente da rainha, né? Ele era um alto oficial da rainha da Etiópia. Ele foi evangelizado e alcançado por Filipe e desejou entregar sua vida a Jesus. Então perguntou a Filipe se alguma coisa o impedia de receber o batismo, de se tornar um cristão. Então, ele ouve de Filipe a seguinte resposta: não há nenhum impedimento, não há impedimento algum, se você crê de todo o seu coração. Em outras palavras, a incredulidade ou a falta de fé, a não confiança no que a Bíblia declara como sendo a única maneira de alguém ser salvo, seria um empecilho, um impedimento. Mas aquele homem faz uma pergunta, e a sua pergunta tem sentido. Ela não é uma pergunta desassociada de um contexto. Ele era um eunuco. E um eunuco é uma pessoa que foi emasculada, mutilada, foi tirado o seu órgão sexual. Era assim que determinados homens, para servir no palácio, cuidando de rainhas, eram submetidos a uma situação como essa. Então, ele cria no Deus de Israel, mas ele não podia se tornar um israelita prosélito, né? Um gentio que se converte ao judaísmo e se torna um judeu por conversão. Assim eram chamados de prosélitos. Ele não pode, porque o sinal da aliança no Antigo Testamento para um homem era a circuncisão. Era quase que uma operação de fimose, né? A retirada do excesso da pele do pênis, do prepúcio de um jovem, de uma criança, né? E assim, ou se fosse de um adulto, o mesmo caso. E já que ele era emasculado, já que ele era um homem mutilado, ele não podia fazer parte, né, do judaísmo. E a pergunta dele é isso: eu sou um eunuco, Filipe. Eu sou rejeitado pela religião de Israel. Mesmo que eu adore o Deus de Israel, mesmo que eu tenha temor dele, mesmo que eu me esforcei para aprender hebraico, mesmo que eu paguei um preço muito caro para ter um rolo do profeta Isaías, mesmo que eu leia, que eu examine, que eu estude, eu sou impedido de fazer parte do povo de Deus e me tornar um seguidor de Deus, do Deus dos judeus. Você agora me evangeliza e fala do Messias, que ele veio. E diz que o selo da aliança agora era a água do batismo. Eis aqui água. Há algum impedimento para que eu possa me tornar um cristão, para que eu possa declarar minha fé em Cristo, para que eu possa assumir um compromisso com o Senhor? E Filipe disse: não há nenhum impedimento. O fato de você ser um eunuco, o fato de você ser uma pessoa mutilada não te impede de crer em Jesus Cristo. Olha, aquela resposta foi libertadora para aquele homem, né? Foi algo que trouxe alento e paz ao coração dele. Não há nada que me impeça, não. Sim, há uma coisa que impeça, não a sua mutilação física. Mas se você não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele foi enviado a esse mundo para entregar a sua vida, pagando o preço da nossa culpa e pecado, que Ele foi dilacerado numa cruz, que Deus derramou sobre Ele a sua justiça, para que pessoas como eu e você fossem salvas, né? Não há nenhum impedimento se você crê de todo o seu coração. É a resposta de Filipe àquele homem. A única exigência é crer de todo o coração. Significa confiar no que a Bíblia declara como suficiente para a minha salvação. Olha, não há entre nós aqui nenhum justo. Não há ninguém aqui merecedor do favor de Deus. A começar de mim, estendendo a cada um de vocês, todos nós somos pecadores, perdidos. Todos nós estamos destituídos ou separados da glória de Deus. O pecado estragou a natureza humana. O pecado corrompeu a nossa natureza humana.
Aos olhos de Deus, somos pecadores corrompidos pelo pecado, com um coração enganoso e corrupto, é o que diz a palavra de Deus. E não há absolutamente nada em mim ou em você que possa atrair o favor de Deus em relação a gente. Essa é uma das coisas que a gente vai ver aqui, que precisa todo ser humano ter consciência disso para poder, então, confiar no que Deus fez. Crer de todo o coração significa confiar no que a Bíblia declara como suficiente para salvar o ser humano. Então, eu gostaria de mostrar a vocês pelo menos 3 coisas aqui que implicam nesse confiar na suficiência da palavra de Deus, que nos mostra, que nos aponta como um ser humano pecador e perdido como nós pode alcançar a graça de Deus e ser salvo. Primeiro, que há um chamado na proclamação do Evangelho: vão por todo mundo e preguem, anunciem o Evangelho da graça de Deus a toda criatura. Há um chamado, e esse chamado é um chamado ao arrependimento. Em primeiro lugar, a primeira coisa que tem que haver no coração de uma pessoa que deseja, que quer ou ser salva, é a consciência de que ela é um pecador perdido. Arrependimento. Atos capítulo 3, verso 19, diz assim: portanto, a conclusão de um sermão de Pedro e de João lá no templo, após curarem um coxo, ele diz às multidões que se aproximaram dele: portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Arrependimento é a primeira coisa que é exigida para que uma pessoa possa, então, ser salva e ter os seus pecados cancelados. Agora, a pergunta é: arrepender-se do quê? O texto do verso 19 aqui de Atos capítulo 3 diz: arrependam-se e convertam-se. A palavra conversão talvez seja uma palavra conhecida nossa no que tange a questão, por exemplo, de quem gosta de carro, pode pegar um carro que é movido a gasolina ou a álcool e tentar convertê-lo a gás, Então, você pode fazer isso, é você mudar a engenharia ou a natureza de alguma coisa. É você fazer essa mudança ou essa transformação. Essa palavra conversão, ela é aplicada à vida do ser humano. Deus chama o homem a arrependimento, ao reconhecimento de que ele vive a sua vida em rebelião contra Deus, desde o Éden. Que a atitude de Adão, que afetou todos nós e corrompeu a nossa natureza, é que nós vivemos em rebelião contra Deus. Como é isso, pastor? Eu não vivo aí insultando Deus, Não, você vive a vida para você mesmo, como sendo você o Deus da sua própria vida. O homem virou as costas para Deus lá em Adão. E nós vivemos em rebelião contra Deus, em desobediência a Deus, fazendo a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. Então, a primeira coisa que uma pessoa, um ser humano, precisa ter diante de Deus é o reconhecimento de que ele é uma pessoa que anda em rebelião contra Deus. E que por causa disso a sua natureza é corrompida. E por causa disso ele está em um conflito com o Criador. E por causa disso ele é merecedor de juízo e de condenação. E que não há para ele esperança, não há o que ele possa fazer para mudar isso. Então ele precisa tomar consciência disso. Ou, numa linguagem neotestamentária, arrepender-se. Para que a gente entenda isso bem, e para que você saiba que não adianta uma pessoa ou oferecer um evangelho onde a gente diga às pessoas: creia em Jesus, sem que antes essa pessoa tenha que se arrepender. Como é que eu vou crer em Cristo, na suficiência da obra dele, se eu não me reconheço um pecador perdido? Todos nós alimentamos uma falsa impressão nossa de que nós somos bonzinhos. Ou que se eu não sou tão bom, tem gente pior do que eu.
Eu não sou tão pecador como eu vejo que outras pessoas são. Então eu devo merecer de Deus alguma coisa. Ou aquele conceito, né, medieval que está na nossa consciência, que nós somos salvos pelos nossos próprios méritos ou esforços ou obras, né? Eu sou pecador, tudo bem, eu sei disso. Eu penso coisa errada, eu falo às vezes das pessoas, eu tenho algumas atitudes que eu sei que não são legais, que agridem a Deus, mas eu faço coisas boas também. Eu procuro ser uma pessoa honesta, eu procuro fazer boas obras, eu procuro, né? Então, eu ser religioso, vou de vez em quando à igreja, no domingo. Então, não é possível que na hora do juízo, quando botar na balança, as minhas boas obras vão pesar mais um pouquinho, né, do que as minhas. Então, esse conceito é muito popular na cabeça da gente. A gente faz compensações. A gente faz algumas coisas boas para compensar as coisas ruins que a gente faz, achando que isso vai resolver a nossa vida. E a triste notícia é que Tiago diz isso, né? E a palavra de Deus nos diz isso. Paulo nos diz isso. Os apóstolos pregou isso. Se eu procurar ser salvo pela lei, cumprindo os mandamentos, né? Se eu cumprir 9 mandamentos e pecar no último, eu quebro toda a lei diante de Deus, porque a lei de Deus é completa e é perfeita. É por isso que o apóstolo Paulo testemunha isso. Eu achava que eu era um homem justo. Eu era um benjamita, fariseu, zeloso pela lei, procurava fazer tudo certinho. Com relação aos jovens da minha idade, eu me sobrepunha no conhecimento das Escrituras a eles. Então, eu era uma pessoa religiosa, e fui até um perseguidor dos cristãos, porque quebravam a lei de Moisés, ou iam de encontro, mas eu pensava comigo, eu nunca matei ninguém. Eu pensava comigo, eu nunca adulterei. Eu honrei meus pais. Mas quando eu me deparei com o último mandamento, que fala da cobiça, que não se refere somente a atos, mas a intenções do coração, a pensamentos e a desejos da alma, eu digo, me quebrei. Né? Porque o último dos mandamentos deu uma rasteira em mim, porque quebrou toda a minha autojustiça. Jesus, parando com seus discípulos, tenta fazer com que eles entendam o que seja arrependimento. E ele explica aquela primeira bem-aventurança, que felizes ou bem-aventurados são os que se reconhecem miseráveis de espírito. Né? Aqueles que percebem que não há neles justiça, que espiritualmente, diante desse Deus que é santo, eles são miseráveis, ou seja, que eles não têm o que oferecer a Deus. São felizes as pessoas que reconhecem a sua miséria espiritual, porque deles é o reino dos céus. Então, é incrível isso. Parece contraditório com o lógico, vai de encontro a todo o princípio religioso oferecido, porque a religião diz, se você fizer boas obras, você será salvo. E Jesus está dizendo que se você não reconhecer que você não tem absolutamente justiça nenhuma em você, se você não perceber a sua miséria espiritual, você de maneira nenhuma herdará o reino dos céus. Só vai herdar o reino dos céus aqueles que reconhecem a sua real condição de miséria diante de Deus. E mais, a segunda bem-aventurança associada a essa diz que a pessoa não somente reconhece a sua miséria, mas lamenta e chora a sua condição. Bem-aventurados que choram e os que lamentam a triste realidade de serem miseráveis espiritualmente e não terem como barganhar com Deus ou como oferecer a Deus. Porque eles serão consolados pelo único consolo que traz paz a um coração de um miserável pecador, o sangue de Jesus que nós cantamos aqui, a cruz de Cristo. Feliz é a pessoa que reconhece a sua miséria e que lamenta a sua miséria. O que é isso, em outras palavras? Arrependimento. Eu preciso tomar ciência da minha real condição moral e espiritual diante desse Deus que é santo e que é puro, e que eu sou um pecador indigno na sua presença. Então, a primeira coisa que a Bíblia diz que uma pessoa tem que ter ciência, consciência, né? E isso no coração,
é da sua real condição diante do seu Criador. Ele precisa arrepender-se dos seus pecados. Mas a segunda coisa, então, quando um pecador chega diante de si mesmo, diante de Deus e diz: estou no sal, né? Estou no mármore do inferno, não há esperança para mim, reconheço a minha real condição de miséria, aí então é que lhe é oferecido a graça do Evangelho. Para dizer assim, Deus dizendo: eu sei que você é isso, eu só queria que você entendesse, que você reconhecesse. Eu já providenciei a salvação e a redenção para você. Como isso? Isso é o Evangelho. Né? A palavra Evangelho é uma transliteração do grego, que significa boa notícia. Diante dessa triste realidade de quem você é, eu queria lhe dar uma boa notícia. E que boa notícia é essa? Deus sacrificou o Filho dele no seu lugar. Deus puniu o Filho dele pelos seus pecados. Deus derramou a sua justiça e a sua ira sobre o Filho dele, para que você não fosse mais condenado, para que você fosse salvo da sua condenação. Então, a segunda coisa que uma pessoa precisa ter diante dessa realidade de Deus é que eu preciso crer. Eu preciso confiar que o que Deus fez por mim na cruz, na pessoa de Jesus, é suficiente para perdoar os meus pecados e as minhas culpas. Que o que Cristo fez naquela cruz, de fato me salva. Então, crer é isso. Eu preciso crer verdadeiramente nisso, crer no coração essa verdade. Isso é fé, é a fé salvadora, não é? Fé não é credulidade em qualquer coisa. Fé ou crer é confiar em Deus, não na minha justiça, não nos meus esforços, não na minha performance, mas confiar naquilo que Cristo fez na cruz é suficiente para pagar a minha culpa e o meu pecado diante desse Deus que é santo. Arrependimento e fé é o que é exigido. Por isso, o carcereiro lá em Filipos, trêmulo, chega diante de Paulo e Silas e diz: o que é que eu preciso fazer para ser salvo, senhores? E a resposta que ele ouve é: creia no Senhor Jesus. Creia que Cristo é o Senhor. Creia que Ele é Deus. Creia que Ele deu a sua vida por você e você será salvo. Né? Ou seja, se renda ao senhorio de Cristo. Reconheça que Ele é Deus. Confie na obra dEle. E você será salvo. E não somente você, mas sua casa também. Né? E aqui vem uma promessa que a gente vai deixar para depois. Há um chamado, que o Evangelho deve ser anunciado e pregado a todas as pessoas, um chamado coletivo, né? E há uma exigência de uma fé particular. Né? Eu preciso crer no coração. A convicção particular e a declaração pública da minha fé é algo que é exigido. Há um chamado público, mas há uma resposta pessoal. A palavra de Pedro, lá em Atos capítulo 2, versículo 9, para aqueles que disseram: o que a gente vai fazer agora? A gente crucificou o autor da vida. A gente matou o Messias. Que condenação e culpa vai cair sobre nós? E Pedro disse: arrependam-se, e cada um de vós. Vejam, ao arrepender-se, Pedro está falando geral, né? Todo homem precisa se arrepender. Mas, e cada um de vós seja batizado. Aí ele sai da chamada geral para a convicção pessoal e particular de vida. Não é uma coisa assim, a gente sempre pergunta às pessoas que chegam aqui e que vão ser examinadas para serem batizadas: quem é Jesus para você? Né? E a gente faz essa pergunta, eu estou dando dica aqui para vocês, né? A gente faz essa pergunta para saber se a pessoa está no campo da generalização. Ele é o meu Salvador, é o Salvador da humanidade, tal, tal, tal. Ou se isso é uma experiência pessoal e particular. Ele é o meu Salvador.
Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Ele pagou na cruz a minha culpa. Eu tenho convicção particular, pessoal disso, né? Então, o chamado ao arrependimento é geral, mas a exigência da resposta é pessoal, é particular. Arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. Há um arrependimento manifesto. João Batista diz, desculpem, aos fariseus religiosos que chegavam para ele e diziam assim: nós também somos filhos de Abraão. Ele diz: olha, mostrem frutos de arrependimento. Uma pessoa arrependida se vê, se percebe. Ela não é uma pessoa arrogante, porque ela se reconhece pecadora. Ela não se acha melhor do que os outros, porque ela sabe que é diante de Deus um pecador. Uma pessoa que reconhece o seu estado de miséria não tem o que tentar se comparar com outras pessoas. Então há um chamado geral ao arrependimento, mas há uma exigência de compromisso pessoal e particular. E esse compromisso, né, como Paulo disse, se com a boca confessarmos a Jesus e no coração a gente crê. Veja, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Nicodemos, quando visita Jesus, Nicodemos era um dos principais dos judeus, né? Um fariseu, mestre da lei, conhecia de Bíblia melhor do que eu e você. Chega para Jesus para fazer uma declaração teológica acerca das difamações que os fariseus faziam de Jesus publicamente. Ele diz: olha, Senhor, nós sabemos quem Tu és. Tu és da parte de Deus. Porque ele dizia que Jesus era um falsário, um endemoniado, né? Para as multidões não seguirem Jesus. Mas nós sabemos quem Tu és. Tu és da parte de Deus. Porque na lei e nos profetas dizem que ninguém pode fazer os sinais que Tu fazes se Deus não for por eles. Que os sinais seguiriam o Messias, que seria identificado o Messias pelos sinais que ele fazia, teria poder sobre a natureza, teria poder sobre a morte, sobre a doença. Então, ninguém pode fazer o que faz se não for o Messias. Nós sabemos disso lá no íntimo do coração. E Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, essa declaração teológica e esse conhecimento teu, de nada adianta, se isso não transformar a tua vida. Por quê? Porque Nicodemos estava indo de noite, às escondidas, para declarar isso para Jesus particularmente. E a gente vai entrar no terceiro ponto. Se com a tua boca confessares publicamente isso, se você crê no coração particularmente, se verdadeiramente você tem consciência disso, você precisa declarar publicamente isso e assumir esse compromisso com Cristo. Você não tem que ter medo dos outros fariseus que vão te perseguir. Vão! Você não tem que justificar o teu temperamento tímido para dizer assim: não, eu tenho vergonha de declarar minha fé em Jesus. Você precisa fazer isso. Se com a boca confessares a Cristo aquilo que você crê no seu coração, você será salvo. Então, arrependimento, fé ou confiança plena em Cristo e assumir um compromisso público com Ele. Nicodemos, de nada adianta você estar chegando aqui às escondidas para me dizer isso. O que você está dizendo é verdade, está certo, mas se isso não mudar a tua vida, mudar a tua atitude, mudar o teu coração, você não vai ser salvo. Se você não nascer de novo, se isso não transformar a tua vida, se não levar você a um relacionamento novo comigo. Então, eu preciso, se requer de mim um compromisso público com Cristo. É lícito, diz Filipe ao eunuco, é lícito você receber o batismo, se você crê de todo o coração. E o que aquele homem faz? Ele declara a sua fé. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Cristo, o Messias de Israel. Lembra quando Jesus questiona os discípulos acerca do que as pessoas dizem e pensam a respeito dele? Tu és um grande profeta, como Jeremias, como Isaías, como Elias, como João Batista. Mas para vocês, quem eu sou?
né? É a pergunta de Jesus: o que é que Cristo é para mim? O que é que Jesus é para você? E a resposta de Pedro é: tu és o Cristo, o Messias prometido. Tu és o Filho do Deus vivo. Eu creio nisso. Se você declarar com a boca o que você crê no coração, você será salvo. Salvo é a palavra do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10. Então, arrependimento é um chamado geral. Todo ser humano precisa se arrepender e reconhecer que ele é um rebelde contra Deus e que ele precisa se entregar a Deus e reconhecer o seu pecado, né? Mas há um compromisso, uma exigência pessoal e particular. Ele precisa ser o meu Salvador. Eu preciso crer que Ele morreu pelos meus pecados e que por isso eu posso ser justificado diante de Deus e salvo, por causa dos méritos e da obra de Cristo Jesus, porque Ele é o Messias prometido, porque Ele é o Filho de Deus. É isso que eu tenho que crer no meu coração. É lícito se você crê de todo o coração. E não adianta crer se não for de todo o coração. Tem muita gente que sabe responder as coisas tudo certinho. Tem muita gente que teoricamente é um crente, né? Mas que isso não muda, não transforma a vida dele, não muda o comportamento dele. Não faz ele uma pessoa nova. Ele vive nas mesmas práticas de pecado, preso e escravo das práticas de pecado. Não adianta. Tiago escreveu uma carta para dizer isso. Não adianta você dizer que crê e a sua vida não demonstrar isso, porque até os demônios creem, mas não têm a vida deles transformada. Então eu preciso crer, confessar o que eu creio no coração, tem que ser uma coisa da alma, verdadeira, do meu íntimo, que mudou a minha vida. Eu creio que Jesus que é o Cristo, é o Filho de Deus. Essa é a declaração do eunuco. E então, o arrependimento que leva a uma fé e um compromisso público com Cristo. Romanos capítulo 10 diz isso. Você precisa confessar com a boca diante dos homens. Você precisa assumir a sua identidade diante do mundo. Eu sou de Cristo, né? Eu vivo a minha vida para Cristo. Isso significa dizer que você vai assumir esse compromisso onde Deus lhe colocar, onde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, no meio da sua vizinhança. Você não pode ser uma pessoa que tem vergonha do Evangelho. Você é uma pessoa que não tem, que os teus colegas da escola ou da universidade te intimidam, porque você não tem o mesmo comportamento deles. Você não tem que ter vergonha ou se esconder no trabalho, porque a galerinha faz corrupção e você não faz. Você tem que assumir um compromisso, você tem que ser diferente, para poder causar diferença no meio que você vive. Isso é frutos de arrependimento, isso é sinal de uma vida transformada. Pelos frutos vocês conhecerão os meus discípulos. Eu preciso assumir um compromisso público com Cristo, com a minha vida, confessar diante dos homens o que eu creio no meu coração. Aí você será salvo. Aí você demonstrará frutos de um verdadeiro arrependimento. E por fim, além de um chamado ao arrependimento, além de uma exigência de crer de todo o coração, além de uma atitude esperada de confissão pública, de assumir um compromisso público com Cristo Jesus, há uma promessa. Uma promessa que implica a minha vida e implica a vida da minha posteridade. Se você com a tua boca confessar a Cristo aquilo que você crê no seu coração, você será salvo. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Então, a salvação é um presente que Deus concede àquele que tem Cristo como Senhor da sua vida. Mas não somente você será salvo você e a sua casa, você e a sua família, você e os seus filhos.
E essa é a razão pela qual nós, os reformados, né, os presbiterianos, nós que somos aliancistas, nós cremos no Deus da aliança, que fez uma aliança com o homem e com a sua família, com o homem e com a sua posteridade. O Deus que quer ser o meu Deus e Deus da minha descendência. E Deus que usa a minha vida para abençoar a vida dos meus filhos. O Deus que quer ser o Deus da minha casa, o Deus da minha família. Por isso, jovem solteiro, quando você pensar em procurar alguém para você constituir uma família, você precisa levar em consideração que para Deus ser o Deus da tua casa, você precisa se unir a uma pessoa que também tema a Deus e ame a Deus de coração. É um tiro no pé qualquer outra escolha fora disso. É uma burrice sem tamanho. É uma contradição daquilo que eu digo crer. Se a palavra de Deus é para mim autoridade suficiente, se eu confio a minha vida a Deus, eu preciso descansar essa área da minha vida nas mãos do Senhor. Para constituir uma família onde Deus é glorificado, onde eu e minha casa servimos ao Senhor, onde Deus é Deus da minha família, onde Deus é Deus no meu relacionamento. Porque fora disso, é fracasso. A promessa está atrelada aqui, há uma aliança pessoal de Deus comigo. Creia no Senhor Jesus de todo o teu coração, professe com a sua boca e você será salvo. Mas não somente você. E essa palavra caiu como um som gostoso no ouvido do carcereiro. Você e sua família. Essa palavra caiu gostoso nos 3.000 que aceitaram a palavra ali no sermão de Pedro. Pedro, dizendo para vocês, arrependam-se. E cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus, porque a promessa de salvação é para vós e para os vossos filhos. Esse é o Deus da aliança, é o Deus da promessa. Eu não sabia, há 40 e tantos anos atrás, quando eu entreguei minha vida a Cristo, um jovem ainda, que eu estava entrando numa aliança com Deus, dele ser o meu Deus e Deus da minha posteridade. Mas graças a Deus, que Ele é o Deus da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Acontecerá uma coisa muito bonita aqui hoje à noite, né? É tão gostoso a gente ver os nossos jovens, os nossos filhos crescerem na igreja, crescerem na palavra, terem pais que os educa, que ora por eles, que os instrui, que os discipula no temor do Senhor, né? E eles chegarem aqui à frente, como vão chegar aqui alguns jovens hoje, para professar a sua fé em Cristo. Para dizer, ó, pai e mãe, vocês me batizaram na infância, consagrando a minha vida a Deus, colocando sobre mim o selo da aliança. E isso frutificou, está eu aqui hoje, né? Um jovem professando a minha fé, declarando com a boca a minha fé em Jesus Cristo. Para um pai e para uma mãe, é uma satisfação tão grande, né? Puxa vida, Deus, apesar da gente, o Senhor foi misericordioso, e os nossos filhos aqui frutificando, declarando a sua fé em Cristo, se tornando pessoas adultas na fé, maduras na fé, apesar da tão pouca idade, né? Como é bom a gente poder ver isso. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus, essas são as promessas do Senhor. Qual a intenção nossa em trazer uma palavra dessa para todos vocês? Eu sei que há pessoas aqui que nos acompanham pelas redes sociais, eu sei que há pessoas que nos visitam todos os domingos, ou que você chegou aqui pela primeira vez hoje. Olha, Deus quer de você uma vida comprometida com Ele. Não seja um cristão religioso, alguém que frequenta cultos, mas que não tem um compromisso de vida pessoal com Deus. Reconheça, o fato de nós sermos religiosos não nos faz melhor do que ninguém. Somos tão pecadores como qualquer ser humano, tão carecidos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Reconheça isso. Arrependa-se de uma vida autônoma, independente,
e longe de Deus. Busque a Deus com sinceridade do seu coração. Ele te amou a ponto de entregar a vida do Filho dele por você. Confesse a Ele. Professe a sua fé em Cristo. Assuma um compromisso de vida com Deus. Viva no seu dia a dia para poder proclamar as virtudes desse Cristo maravilhoso que te tirou das trevas e trouxe você à sua luz. Viva o Evangelho com inteireza, com integridade. Seja de fato sal da terra, luz do mundo, para que os homens vejam a sua vida e glorifiquem a Deus que está nos céus. Isso é ser cristão. Diferente do que de ser religioso. Ser cristão. Ter um compromisso pessoal, particular de vida com Deus. Ser grato a Deus, porque mesmo você merecendo ser condenado, Ele te amou a ponto de entregar a vida do seu filho por você. Viva a sua vida para o Senhor. E coloque-se diante do seu Deus, para que Ele possa fazer de você uma bênção, um instrumento da graça. É isso que nós queríamos trazer para vocês nessa noite. E eu gostaria de orar com vocês agora, de convidar vocês a colocar a sua vida diante do Senhor.